Surpresa inesperada por Savarino, novidade por Matheus Pereira confirmada por dirigente do Cruzeiro, a chegada de Marlon Freitas e o porquê o Palmeiras vai mudar de cara e a nossa mesa tática para entender esse novo Palmeiras em 2026. Fala família Palmeiras 90+, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Sem muita enrolação, nós dividimos o vídeo com simplesmente todas as especulações reais do Palmeiras no mercado e o que está acontecendo por trás de tudo isso. E nós vamos começar falando dos meio-campistas. Primeiro nome que a gente separou aqui para você, porque eu sei que você quer atualização, faz tempo que a gente não fala a respeito, do John Arias. O Wolverhampton definiu o valor de 130 milhões de reais para vender o atleta e foram muito inteligentes, tá? Eles pensaram muito antes de fazer isso. Eles estão na última colocação da Premier League, com risco iminente de cair para a segunda divisão, e aí você já sabe como é que funciona, né? Se eles caírem para a segunda divisão, não vai ter jeito, eles vão ter que se adequar ao fair play financeiro da Premier League, meu parceiro, e aí já era, não tem ideia. Vão ter que vender o jogador rápido e a preço de banana. Ninguém quer isso, né? Então eles estão se antecipando no mercado e o Palmeiras ainda não fez aquela proposta formal, sabe? Colocou o dinheiro na mesa e falou, eu quero o jogador. O Palmeiras está muito lento, entretanto, tem bastante coisa que a gente tem para falar aqui. Embora essa lentidão esteja atrapalhando as negociações, elas estão acontecendo. E eu acho que as contratações desse ano vão rolar mais ou menos como foi a saída do Aníbal e a chegada do Marlon Freitas. Vai ser de um dia para o outro, tá bom? E justamente por isso que a gente vai falar aqui a respeito do Fabinho. O Palmeiras tentou, forçou, acertou a situação para trazer o jogador, pelo menos do ponto de vista de alinhamento de salário e de pagamento para o que o Al Ittihad quer. Tá tudo bem. O problema é que ele tem uma grana absurda para receber lá, referente aos salários dos 6 meses de contrato que restam, e o Palmeiras não tem condição de arcar com essa despesa agora. Novidade, tá? Pode ser, tem uma grande chance de que o Palmeiras consiga acertar a contratação do jogador para daqui a 6 meses ele chegar. E o maior fator que está indicando isso é o fato, inclusive, do Abel Ferreira não ter colocado Luiz Pacheco para jogar a Copinha. Ele vai ser inscrito no Paulistão para fazer parte do elenco profissional, como eu pedi aqui 1 milhão de vezes. Maravilhosa notícia, né? Provavelmente o Palmeiras realmente não trará o camisa 5, focando, sim, especificamente em jogadores de meio e frente. Embora o Palmeiras precise também de laterais, nós vamos falar disso ainda no vídeo de hoje. Sobre o Savarino, o que a gente pode falar, tá? Savarino, do nada, né, do mais absoluto nada, fez uma temporada fantástica no Botafogo, no Atlético Mineiro, surgiu, baita jogador. Beleza, quando ele chega no Botafogo, a temporada passada dele agora, 2025, foi péssima. Mas todo mundo tem aquela expectativa elevada de que ele seja aquele jogador que a gente já viu, o tanto de futebol que ele pode entregar. Então, o Botafogo, por ser uma SAF, precisa fazer dinheiro. E obviamente o jogador está disponível no mercado para negociação. O Fluminense entrou firme e o Corinthians também, tá? Mas notícia de hoje, tá? E informação inclusive do canal do TF. O Palmeiras entrou na negociação forte, tá? Ao que tudo indica, o Verdão vai sim fazer um movimento oficial e formal com o John Textor. Parece, ao que tudo indica, que o Botafogo vai realmente se desfazer das principais peças sem muito carinho. E aí eu coloco no meio também o Barbosa, mas esse é um assunto pra gente falar quando a gente chegar nos zagueiros, tá? O Savarino é um baita meio-campista, independente da última temporada dele, que não tenha sido muito bacana, e nós vamos ver como ele atua já na nossa mesa tática, mas eu preciso finalizar aqui te fazendo uma pergunta. Você acha que o Savarino é mais uma espécie de Maurício? Um jogador que vai chegar e vai sentir um pouco o peso e vai demorar para deslanchar? Ou na sua opinião, o Savarino é aquele jogador pronto, cascudo que a gente precisa para completar o time? Bom, independente da sua resposta, deixa ela aqui nos comentários, porque assim que a gente tiver novidade, assim como a gente acertou a questão do Marlon Freitas, assim como nós fomos um dos primeiros canais a trazer informação do Aníbal Moreno, faremos o mesmo com o Savarino. Beleza? Sobre o Matheus Pereira, o que tá rolando? A situação é a seguinte, tá? O Matheus Pereira, ele tá enrolando demais para fechar o contrato dele com o Cruzeiro, beleza? Isso daí você já sabe, você acompanha o canal aqui há um tempo, né? Mas o Pedro Júnior, que é o vice-presidente do Cruzeiro, né? Um baita de um... vamos dizer assim, mandatário, é um bom profissional, tá? Ele veio a público hoje e em entrevista ele disse o seguinte, tá? Nós preparamos uma proposta com 5 anos de contrato para o Matheus Pereira e nós esperamos que essa negociação tenha um desfecho feliz.
O que ele quis dizer com isso? Ele jogou para a torcida do Cruzeiro a informação no sentido de estamos fazendo tudo o que o jogador quer. E aí ele tira a pressão do colo do Cruzeiro, vejam, eles não são burros, tá? Tira a pressão do colo do mandatário e joga no colo do jogador e da staff. Do tipo assim, ó, se o jogador não ficar no Cruzeiro, é obviamente porque ele não quis e não porque faltou ação, faltou atitude. O Palmeiras está monitorando de perto, fez proposta oficial, tá de olho na situação e assim, embora o Palmeiras tenha tido uma postura muito lenta no mercado, a gente não pode negar que as negociações que fechou esse ano, nessa temporada, foram assim, né? Papum. Pode ser que o Matheus Pereira venha para o Palmeiras, é claro que pode acontecer, mas toda a entrevista que o dirigente diz, ele estava muito tranquilo. Eu acho que talvez Matheus Pereira e Cruzeiro já tenham acertado as suas arestas e agora é só assinar. Nós estamos acompanhando de perto, até porque essa chegada do Savarino não é que inviabiliza o Matheus Pereira, não é isso não, mas dificulta, né? Na pior dos cenários, dificulta. Sobre o Marlon Freitas, não só uma baita contratação, agora sim anunciado formalmente, né? Palmeiras 90 Mais foi um dos primeiros canais a trazer a informação pra você lembra, né? Teve gente que falou que era mentira. Não só um bom jogador, mas um líder, tá? Se você não assistiu a entrevista dele hoje no canal Palmeiras Sporting Bet, assista, porque você vai ver a postura de um líder, diferenciada a forma de falar, mas muito mais diferenciada a postura dele, tá? Quando ele informou que o Abel Ferreira ligou para ele para fechar a contratação, para dizer que contava com ele, que precisava de um jogador com o perfil dele, ele falou que a família dele começou a gritar, a chorar, a comemorar. E veja, eu não tô falando tanto por conta da questão salarial. Esses caras eles já têm muito dinheiro. É pela oportunidade, porque ele sabe que o Palmeiras tem estrutura e é um clube de muito peso, tá bom? Marlon Freitas, muito boa sorte, porque agora a gente vai falar dos nossos zagueiros. Primeiro nome que eu quero trazer aqui para vocês e que está sendo especulado já há um tempo, mas já faz pelo menos 10 dias, 15 dias que a gente não tem informação, né? O Diego Firmino, setorista, ele trouxe a informação acerca da chegada do Beraldo no Palmeiras. Então o Palmeiras estaria trabalhando numa proposta criativa para trazer o atleta, né? Proposta essa que envolveria uma espécie de empréstimo com opção de compra carimbado. Você sabe o que é isso? Então o jogador viria para o Palmeiras como empréstimo e daqui a um ano o Palmeiras obrigatoriamente fecharia a contratação do atleta, independente da postura. Por que isso é inteligente? Se o jogador chegar em, sei lá, 6, 7 meses não der certo, você já começa a achar alguém para vender. Então você compra e já vende. É mais ou menos assim, né? Bom, a gente já tem um tempo já no silêncio, no mais absoluto silêncio. Muito provavelmente o Beraldo não vem para o Palmeiras, tá? É uma informação que a gente obviamente não tem como confirmar ainda, mas que nós estamos de olho monitorando. Já o Nino é diferente, tá? O Nino é a primeira opção da zaga do Abel Ferreira e o Palmeiras está aguardando o posicionamento do Zenit, que fechou a porta, velho. É bizarro, né? A forma como eles negociam. E é por isso que eu acho que o Palmeiras tem que sim fechar a porta para eles, para nossas crias da academia. Então, surgiu um novo Riquelme, surgiu o Riquelme Felipe, bom jogador, tal, com baita de um potencial. Fecha a porta. Não vai pra Rússia. Ah, mas é 100 milhões de... Não vai. Eu tenho certeza que outro clube vai querer também contratar o jogador. Esse histórico negativo do Zenit já vem desde o Wendel, sabe? É absurdo. O Nino, provavelmente sim, provavelmente não, ele tem grandes chances de fechar com o Palmeiras, só que assim, é aquele negócio, né? A gente precisa realmente que a diretoria chegue e bote o dinheiro. Na última pedida deles foi 65 milhões de reais. Eu particularmente, eu acho um absurdo, tá? Para um zagueiro 65 milhões de reais. Você vê o Naves lá na Europa, né, em Portugal, brilhando, sendo um baita de um nome. Você vê, por exemplo, o Vitor Reis, que o Palmeiras vendeu, também é cria da academia, sendo o jogador que está sendo cogitado até para convocação para a seleção. Não é possível que o Palmeiras não tenha um zagueiro de qualidade, né? Koné, Thiago Baroni, Robson, que a gente vai ver na Copinha. Tem bastante jogador com qualidade. Falta o Palmeiras dar oportunidade para esses meninos. Sobre o Adrielson, tá? Que é o terceiro nome, a terceira opção ali para a zaga do Palmeiras, né? O Vinícius Gutierrez, que é um setorista, colocou de maneira objetiva o Palmeiras na briga também para trazer o Adrielson, né? Ele joga num time na Arábia lá. Cara, sei lá, eu acho que 45 milhões de reais num zagueiro do nível do Adrielson é um bom zagueiro, mas não justifica, né? A gente tem o Barbosa aqui no Botafogo por 30 e o Palmeiras ainda não considerou fazer nenhuma proposta formal pelo jogador, que eu tenho certeza faria com que o Palmeiras tivesse a melhor dupla de zaga no Brasil.
Não é isso? Agora vamos virar para os nossos atacantes. Vamos olhar os atacantes que o Palmeiras está trabalhando e o que a gente tem de novidade. O Palmeiras especulou o Ezequiel Zeballos, do Boca Juniors. Bom jogador, mas jogador aposta. Jovem, né? Então um jogador que pode dar certo, como também não pode. Para mim não faz sentido. Já que é para apostar, aposta na base. A gente tem baita nomes na base. Né? O próprio camisa 10 da Copinha, que é o Eduardo Conceição, é um jogador aço, com 16 anos. Daqui a um ano ele tá pronto pro profissional, não tenho dúvida disso, tá bom? Sobre o Ezequiel Barco, jogador argentino que o Palmeiras sondou lá do Spartak. 100 milhões de reais foi a pedida, ele vale, porque ele tem os mesmos números do John Arias, né? Eu coloquei ele como atacante porque nesse esquema tático novo do Palmeiras, e a gente já vai pra mesa tática para entender isso, ele pode sim, senhor, jogar como um segundo atacante, tá bom? Sobre o Gabriel Jesus, esqueçam, tá? Gabriel Jesus não virá para o Palmeiras essa temporada, a gente apurou isso de perto e eu tô afirmando para vocês. Então assim, uma pena, né? Porque o Palmeiras não está sondando laterais. Eles já imaginam que Giai e Kelvin são os laterais que vão dar conta do recado. Para lateral direita, né? Na lateral esquerda, o Piquerez. Porque o Jefté vai correr por fora ali pela reserva, né? Então não vai nem brigar por posição ali, para ser honesto e transparente. Bora para nossa mesa tática para a gente entender um pouquinho mais desse Palmeiras com Savarino, esse Palmeiras com Marlon Freitas, e aí a gente vai chegar num consenso aqui. Então esse é o nosso time dos sonhos, né? Com Carlos Miguel no gol, Gustavo Gomes, Nino, Piquerez, Kelvin, aí uma dupla de volantes ali, meio-campistas de respeito. Fabinho, Andréas Pereira, Paulinho como um camisa 10, Alan na ponta direita e o Matheus Pereira flutuando entre o flanco esquerdo e ora trocando com o Paulinho para ser o meio armador. E o Vitor Roque lá na frente para encher a lapa de fazer gol. É um time diferenciado, mas a gente tem que trazer para nossa realidade atual, né? Então o nosso querido Nino, ele vem aqui pro banco, o nosso querido Fabinho vai rodar, a gente vai jogar com o Fux aqui. E de repente, Emiliano Martinez eu acho que não vai ter espaço, né? Agora vamos lá, cadê nosso amigo Murilo? Murilo aqui ao lado do Gustavo Gomes. Infelizmente o Matheus Pereira fica nos nossos sonhos e a gente vai trazer para cá o Savarino. Eu ainda não coloquei a camisa do Palmeiras nele aqui porque eu não quero me empolgar mais do que eu já estou empolgado, tá? Nessa formação no 4-2-3-1, quando a gente está olhando taticamente o time, mantém-se aquela estrutura, né? Onde o Bruno Fux recua para iniciar as jogadas, ele vai ancorar, né? Ele vai recuar. O Kelvin e o Piquerez vão flutuar como alas, ou seja, eles vão para frente. E o Andréas Pereira vai fechar o meio-campo, tá? Só que qual que é a vantagem disso aqui? O Alan jogando junto do Savarino, né? O Alan, ele é um jogador mais móvel que o Savarino. Ele vai poder afundar e jogar quase como um segundo atacante. Enquanto o Paulinho e Savarino vão fazer ambos, né? Farão as funções ali armando a jogada. Piquerez tem extremidade para correr e o Andrés cobre quando ele subir. Kelvin tem extremidade para correr e o Bruno Fux cobre quando ele subir. Então, a vantagem de jogar taticamente com dois volantes que saibam jogar, né? Não dois brucutus, é essa. A gente tem muita qualidade de passe para trocar no meio-campo, mas muito mais importante que isso, a gente tem variação tática, né? Até porque o jogo ele não é móvel e o time ataca como um carrossel. Então, quando a gente para pensar que a estrutura pode ser feita também só com um volante, a gente percebe isso aqui. O Bruno Fux, o Andréas Pereira, o Savarino e aí o Paulinho como um segundo atacante, né? E aí sim o Savarino teria essa mobilidade para ambos os flancos, mas obviamente que puxando mais para a esquerda. Eu sei que ele joga preferencialmente na direita, mas ele é um jogador com muito potencial com as duas pernas, né? Agora vamos lá. A gente tem aqui também o menino Larson, que tá buscando uma opção no time profissional. A gente tem o Luiz Pacheco. Então a gente tem jogadores que podem sim misturar, vamos chamar assim, vamos dar essa nuance aqui. A gente pode fazer um time misto, onde a gente tem o Pacheco para fazer esse trabalho mais sujo, com qualidade, porque ele chega na área, ele é um 5, mas ele é um 5 box to box, tá? Ele chega na área adversária. A gente tem o Larson para fazer essa função de camisa 8, meia de ligação, levando a bola, conduzindo, e aí o Andréas vira o nosso 10. E o Andréas perto da área, tá? Aí é aqui que ele vai jogar. Vai jogar flutuando e trocando posição com o Paulinho. E é óbvio, né? Embora o Flaco Lopes tenha terminado a temporada
muito mal, ele ainda briga por uma posição. Por que que o Palmeiras não pode jogar dessa forma aqui, ó? Com um volante, dois meias ali, né, um pouco mais lateralizados e três atacantes. Faz sentido. A gente tem o Flaco Lopes um pouco mais espetado, né? E o Vitor Roque aqui, com a velocidade que ele tem, jogando junto do Alan, ele vai quebrar a linha a todo momento. Então o Palmeiras tem diversas estruturas, diversas formas de jogo. Mas tudo isso aqui vai depender única e exclusivamente do Mister Abel Ferreira. Quando a gente coloca o Lucas Evangelista, por exemplo, para jogar no meio campo ali, e aí o Flaco roda, né? No meio campo, num 4-4-2 clássico, né? O quadradão aqui no meio campo, a gente também dá dinamismo à equipe. Então, assim, o Palmeiras tem diversas formas de jogar e é muito importante que a gente consiga compreender que, embora o Palmeiras tenha um elenco, eu não vou dizer recheado de bons jogadores, mas com bons jogadores, jogadores cascudos, a gente precisa mesclar a juventude da base com a experiência desses atletas. Muito mais importante do que isso, a gente aqui no canal Palmeiras 90 Mais está trazendo notícia com informação e fonte, análise tática e opinião. Então você repara que são 5, 6, 10 pilares. O time de futebol é a mesma coisa. A gente precisa ter jogadores reservas que o cara sabe que ele é reserva. Ele sabe que ele é um atleta ali que está para compor o elenco. A gente precisa ter um jogador diferencial, que para mim é o Paulinho. Mas a gente precisa muito mais do que tudo isso ter coletivo. E é aí, meu irmão, que o Marlon Freitas entra. Porque se a gente parar para analisar, tá tudo bem. De repente o Marlon Freitas ali jogando como um camisa 8, ele consiga fazer um baita de um trabalho taticamente, posicionalmente, mas muito mais que isso. O Marlon Freitas vai ter condição de estruturar todo esse time. Ele joga muito mais com a liderança, se você quer saber, do que com qualquer outro aspecto. Posicionalmente, ele sabe alocar as peças, ele sabe distanciar e aproximar as peças quando necessário. E muito mais importante que isso, para mim ele não é um 5, tá? Ele não é o jogador que vai quebrar passe ali, desarmar um caçador, não. Ele é o jogador que vai fazer a ligação da defesa com o ataque. Qualidade ele tem de sobra e personalidade também. Muito boa sorte para o Marlon Freitas. E agora a gente vai caminhando aí para nossa reta final do vídeo. Eu quero falar só a respeito do Abel Ferreira com vocês. E aí eu quero a opinião de vocês. É importante ter essa opinião, tá? Abel Ferreira se reapresenta agora no dia 6 de janeiro para treinar o Palmeiras. Na opinião de vocês, já deu de Abel Ferreira? Você acha que ele tá sem saco também? Porque, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Vão começar a pintar propostas de clubes grandes da Europa. O Chelsea considerou fazer uma proposta e ele não vai ser o único, tá? Vão pingar propostas. O treinador português é muito bem visto de maneira geral na Europa. Diz a sua opinião nos comentários. Mister Abel Ferreira deverá ou deveria sair do Verdão? Eu quero saber qual é a sua ideia. Então é isso, rapaziada. Agradeço pelo carinho de sempre. Um forte abraço e avante palestra.